E aí, pessoal, tudo bonzinho? Olha, Enem 6. Tu acredita nisso? 6. Hoje, tabela periódica. Bora, bora, vem comigo. Olha ela aí, pessoal. Periódica. Muito prazer, tabela periódica, para quem ainda não a conhece, né? A tabela periódica, ela é dividida em colunas e em linhas, que são os períodos. As colunas são as famílias. Pessoal, guarda isso. Todo mundo que está na mesma família tem o mesmo número de elétrons na última camada. A última camada é a chamada camada de valência. Então, todos os elementos que têm o mesmo número de elétrons na última camada, na camada de valência, a gente diz que eles estão na mesma família. E o que quer dizer estar na mesma família? Quer dizer que eles têm propriedades semelhantes. Então, a primeira família, pessoal, são os metais alcalinos. Todo mundo que é metal alcalino é chamado de elemento representativo. Quem são os representativos? Um A, que é o metal alcalino, 2A, que é o alcalino terroso, 3A, que é a família do boro, 4A, que é a família do carbono, 5A, que é a família do nitrogênio, 6A tem um nome especial, calcogênio, 7A, halogênio, e 8A, gases nobres. Hoje em dia, pessoal, esse A era para indicar apenas que a configuração terminava em S ou P. E agora a gente não usa mais A. A família vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 18. Então, a 1A é 1, a 2A é 2, a 3A é a 13, a 4A é a 14, a 5A é a 15 e até a 8A, que é a 18. Os elementos, pessoal, aqui do meio, são chamados de elementos de transição, são aqueles que a configuração eletrônica termina em D ou F. A família 1A são os metais alcalinos. Alcalinos quer dizer o quê? O nome alcalino quer dizer base. Então, eles tendem a ter características mais básicas. Quem são os metais alcalinos? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. E o hidrogênio, Gustavo? O hidrogênio ele está na família 1A, mas ele não é metal, muito menos metal alcalino. O hidrogênio tanto poderia estar na família 1A, quanto poderia estar na família 7A. A família 2A é a família dos metais alcalinos terrosos, que é a família que tem berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. A família 3A é a família do boro. E aí, pessoal, para você memorizar os elementos de cada família, tem umas frasezinhas até engraçadas. A família 1A é assim: hoje, Linac roubou César na França. A 2A é Bela Margarida casou com o senhor Barão. A 3A é boa alimentação garante inteligência. A 4A ou 14 é casa simples geralmente significa pobreza. A 15 ou 5A não posso assim saber biologia. A 16 ou 6A os 7 poloneses não falam 7 porquinhos. Não eram 7, só eram 3. Então eram 7 poloneses. A família 7A ou 17 é fui claro, breve e atencioso. E a 18.8A, Helena negou arroz e Carla xerém. As famílias aqui B, a gente não precisa memorizar. Outro detalhe importante é lembrar, pessoal, que a maioria da tabela são os metais. Então, o que a gente tem maior quantidade na tabela são metais. Esses elementos de transição aqui do meio, que dá origem às duas famílias, ó, do lantanídeo e do actinídeo, a partir do lantânio, você forma toda uma série, e a partir do actínio, você forma toda uma série. Então, todos esses elementos são metálicos, tá? Eles são metais. Então, lembrando a vocês, os elementos representativos são aqueles que a configuração termina em S ou P. E de transição, a configuração termina em D. Outra coisa, pessoal, quando a gente fala de configuração eletrônica, não esqueça, tá? Olha, primeiro bloco, 1A e 2A, ou 1 e 2, é o bloco S, os elementos representativos. E da família 13 a 18, a configuração termina em P. Como assim, Gustavo? Quem é da família 1A, a configuração termina em S1. Quem é da 2A, S2.
Quem é da 3A ou 13, P1. Quem é da 14 ou 4A, P2. Quem é da 15 ou 5A, P3. Quem é da 6A ou 16, P4. Quem é da 7A ou 17, termina em P5. E quem é gás nobre termina em P6 ou um S2, se for o hélio. O hélio é uma exceção. O pessoal aqui do bloco é de transição. Olha bem, a transição de fora é a interna e dentro é apenas transição, ou alguns ainda chamam de transição externa, tá? O de transição interna, esses dois são os lantanídeos e os actinídeos, que são de origem a partir de quem? Do lantânio e do actínio. Olha bem, a família 1A, metal alcalino, 2O, metais alcalinos terrosos, 13, boro, 14, carbono, 15, nitrogênio, 16, calcogênio, 17, halogênio e 18, os gases nobres. Pessoal, os elementos representativos da família 1A, olha aqui, ó, a configuração que eu tinha falado para todos vocês. Tá certo? S1, então terminou 2S1, segundo período da família 1A. 5P5, 5P5, quinto período da família 7A. Se terminar em P, você mentalmente soma com 2. Como assim? P1 é 3A, P2, 4A, entendeu? Outro detalhe, olha aqui, ó. 2S2 quer dizer o quê? S2, família 2A. E esse 2 da frente, segundo período. Aqui, olha, terminou em D. Se terminou em D, o elemento é de transição. Porém, ele está no período maior. Quem é maior? 3 ou 4? Quem é maior? 3 ou 4? 4. Então, ele é do quarto período. Entendeu? O elemento de transição, você olha o maior período. Olha aqui, ó. P5, família 7A, ou 17, que segundo período, né? E o 5, D10, mas o maior período é o quarto, então ele é do quarto período da família 12. Tá certo? Você vai ter os elementos de transição. Então, olha, pessoal, para facilitar muito, eu coloquei aí para você, bem bonitinho, cada família que a gente tem na tabela periódica, para você não esquecer. Tá legal? As configurações são importantíssimas, viu? Então, pessoal, lembre-se que a maioria dos elementos da tabela, olha aqui, nós temos gases, ó, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro e os gases nobres. Mas a grande maioria, eles são sólidos, tá? Olha aí, quase todo mundo, né? E só tem dois líquidos na tabela, o mercúrio e o bromo, tá? Então, os metais apresentam brilhos, são maleáveis e dúcteis. Maleável é formar lâmina, dúctil formar fio. Na temperatura ambiente são todos sólidos, só o mercúrio que é líquido. E são ótimos condutores de corrente elétrica. Já os ametais não são bons condutores de calor, de corrente elétrica, tá certo? Eles são opacos, tá? E lembre-se, grafite e iodo, embora sejam metais, são ametais, eles também são brilhosos, que é uma exceção, tá? E o hidrogênio? O hidrogênio é um elemento particular. Ele tanto pode estar na família 1A, quanto pode estar na família 7A. 1A por ter um elétron na última camada, e 7A por só faltar um elétron para ele se estabilizar, como todos da família 7A. Então, pessoal, depois dessa pequena revisão, a gente agora pode falar da questão do Enem. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73. Olha bem, eu nem li ainda a pergunta, mas a gente já pode deduzir que, se eles têm propriedades tão parecidas, eles devem estar da mesma família, tá? Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos o nióbio e o tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. É da mesma família. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se ao quê? Olha aqui, ó, a configuração do nióbio e a configuração do tântalo. Pessoal, o elemento quando tem D antes, ó, terminou em 5S, esse é o nível mais externo. Mas 4D é o mais energético.
Gustavo, como é que eu sei? Pessoal, pela configuração, né? Um S2, dois S2. Mas se ele colocar assim, você calcula, ó. 5, S vale zero, S vale zero, P vale um e D vale 2, F vale 3. Então, como S vale zero, 5 mais zero, zero. 4, D vale quanto? 2. 4 mais 2, 6. Essa soma dá 6, enquanto essa dá 5. Então, esse é o mais energético. 6S, 6 mais S, que é zero, 6. E aqui, ele é o mais externo, porque 6 é o maior número quântico. Esse número da frente é o número quântico principal, não é? É o nível. Esse cara está no sexto nível, então é o nível mais externo. Aqui, ó, 5D é o mais energético. Gustavo, é o mais externo? Não, porque 6 está mais longe do que 5. Está mais longe do núcleo. É a sexta camada. Mas por que a mais energética é a 5? Some 5 com D. D vale 2. 5 com 2, 7. E S vale 0. 6 com 0, 6. 7 é maior do que 6. Aí, nessa soma, eu acho a energia. Olhando para o número da frente, esse númerozinho da frente, eu acho apenas quem é o mais externo, tá certo? Então, ambos, pessoal, são metais de transição, porque o mais externo não é o mais energético. Toda vez que o nível mais externo não for o mais energético, ele é de transição. Localizados no grupo 5B, ou 5 da tabela periódica, logo no quinto e sexto período, eles estão na mesma família. Então, com isso, a gente sabe que nióbio e tântalo pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Nem precisava olhar a configuração. O Enem fez o favor de dizer tudo que você precisava saber. Que tinha a mesma propriedade, que isso aqui, então tem que estar na mesma família. Certo? Concorda, Dart? Então, pessoal, beijão e até a próxima aula, tá? Conta com a gente.